Sabe, se a gente parar para pensar na pergunta quem é Deus, nossa, vem tanta coisa na cabeça, né? Para uns é um juiz super severo, para outros uma força lá longe, distante. Mas e se a gente olhasse para uma ideia que está no coração da fé cristã? A ideia de que a identidade mais profunda de Deus é a de um pai. Vamos mergulhar nisso? Essa pergunta, quem é Deus? Ela não é de hoje, ela atravessa a história da humanidade, sabe? É uma busca que está na raiz de culturas inteiras, que inspira a arte, que molda a vida de bilhões de pessoas. O problema é que as respostas, nossa, elas são muito, mas muito diferentes umas das outras. E é aí que a coisa complica, porque as respostas não batem. Tem gente que pensa em Deus como um grande relojoeiro que deu corda no universo e depois pronto, foi embora. Outros já veem como uma energia, uma força misteriosa que não dá para conhecer. E claro, tem a visão daquele juiz super bravo, inflexível, ou, simplesmente, a ideia de que Deus não existe. É muita coisa diferente, né? Fica difícil ter uma imagem clara. Mas olha que interessante, essa confusão toda, essa variedade de ideias, na verdade aponta para uma coisa bem fundamental. Mostra que todo mundo, de um jeito ou de outro, está nessa busca pelo divino. É como se fosse uma necessidade nossa, sabe? De entender de onde a gente veio, para onde a gente vai. E essa busca começa a ganhar contornos mais claros lá no Antigo Testamento. A mensagem ali era bem direta, olha, existe um único Deus verdadeiro, o Criador de tudo, ponto. Essa era a base de tudo. Só que a parte mais íntima, a identidade pessoal dele, isso ainda estava se revelando, sabe? Era um processo, aos pouquinhos. E é bem aqui que a história dá um giro surpreendente mesmo. A revelação mais profunda, o grande segredo sobre Deus, não era sobre o poder dele como Criador, era sobre o coração dele como Pai. E quando a gente fala Pai, não é só um apelido carinhoso, não. Na teologia cristã, isso é profundo. É a identidade fundamental dele. Pensa assim, Deus Pai é a fonte eterna, de onde o Filho é gerado e de onde o Espírito Santo vem. Ou seja, o relacionamento, a família, está na própria essência de quem Deus é desde sempre. E quem traz isso para perto da gente? Jesus. Quando ele ensina a orar, Pai Nosso, nossa, isso muda tudo. Ele quebrou todas as barreiras. Aquele Deus que parecia tão distante, tão intocável para muita gente, de repente se torna próximo. É a intimidade de uma família, entende? Bom, isso leva a gente direto para o centro de tudo, a pessoa de Jesus. Porque fica a pergunta, né? Se Deus é invisível, como é que a gente conhece ele de verdade? A resposta é Jesus. A chegada que Jesus foi uma revolução. Ele não veio só para dar uma aula sobre o Pai. Não. Ele veio para mostrar quem é o Pai de um jeito que ninguém nunca tinha visto antes. E o ponto-chave, o clique, está aqui. Um dos discípulos, Filipe, vira para ele e pede: Senhor, mostra para a gente o Pai. E a resposta de Jesus muda tudo. Ele diz: quem me vê está vendo o Pai. Pensa no peso disso. Jesus não é só um porta-voz. Ele é a imagem visível do Deus que a gente não pode ver. Quer saber como o Pai é? Olhe para o Filho. Isso coloca Jesus como a ponte, a única ponte entre a gente e Deus. A Bíblia é muito clara sobre isso. Ele é o único caminho, o único mediador para a gente ter um relacionamento de verdade com o Pai. Não é uma de várias portas, sabe? É o acesso. Ok, então, se Jesus é o retrato do Pai, que tipo de retrato é esse? Como Deus é de verdade? Vamos dar uma olhada no caráter dele. Um jeito legal de entender isso é pensar nas qualidades de Deus em dois grupos. Primeiro, tem aquelas que são só dele, sabe? Que fazem dele, Deus. E depois tem aquelas que, de um jeito incrível, ele compartilha com a gente, qualidades dele que podem ser refletidas em nós. As qualidades que são só dele mostram o quão grande ele é. Pensa bem, ele existe por conta própria, não precisa de nada nem ninguém. Ele não tem começo nem fim, está fora do tempo, é todo-poderoso, sabe de tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo. São coisas que a nossa mente até dá um nó para tentar entender, né? E que são só dele. Mas aí vem a outra parte, a que conecta a gente com ele. As qualidades que tornam Deus pessoal, relacionável. Por exemplo, a santidade dele, sua pureza, é algo que ele nos convida a buscar. O amor é a própria essência dele. E a fidelidade, a bondade, são como um espelho, um padrão que a gente é chamado a refletir. Certo? E o que tudo isso significa na prática para a vida? Significa que existe um convite para entrar num tipo de relacionamento completamente novo. A Bíblia mostra essa jornada em 3 passos bem claros.
Primeiro, o ponto de partida. A gente estava separado de Deus, distantes. Depois, o ponto de virada. Por causa de Jesus, essa separação acabou. A gente foi reconciliado. E o destino final? A adoção. Pela fé, a gente é recebido na família de Deus. Deixa de ser distante para se tornar filho, com todos os direitos. E essa não é uma adoção qualquer, de papel passado. É algo muito, muito íntimo. A gente recebe o que a Bíblia chama de espírito de adoção, que nos dá a confiança de chamar Deus de Abba Pai. Abba era como uma criancinha chamava o pai, sabe? É o equivalente a papai. A gente não fala mais com um rei distante, mas com o pai que ama. E isso tudo não deixa com uma pergunta para a gente pensar. O que muda na vida quando o Criador de todo o universo não é só uma força, um conceito, mas é também um pai? Como isso muda o jeito que a gente enxerga a vida, o nosso propósito aqui, a nossa esperança para o futuro? Talvez essa seja a descoberta mais transformadora que alguém pode fazer.